momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, e graças a Deus, e aos filhos desencarnados, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A primeira leitura do Evangelho é da mentora Isis. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimentos que faz, olhe as criaturas, as outras, como olhai a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudessem, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conheces as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pães, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro dos infortúnios, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um daqueles pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Caridade sublima, palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que as misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame.
Quanto bem fazer, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias, as vossas simpatias, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanquece na dor e no isolamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Graças a Deus. Então, o Evangelho vem nos falar, né, dessa beneficência, que é olhar para o outro, né, com esse olhar de bondade, de caridade, né, estar sempre ajudando, principalmente aquele onde ninguém vê, né, aquele que está aquelas misérias ocultas, né, que ninguém vê, ninguém fala, para a gente tentar buscar, né, e dar esse consolo, né, e que essa beneficência, nós iremos colher, né, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai colher, a gente vai ser mais feliz em estar ajudando a quem necessita, e quando a gente fizer a passagem, né, é do Cristo que, né, nós vamos receber toda a recompensa. Então, que a gente possa prestar a nossa caridade, né, que não vamos reclamar de nenhuma dificuldade, né, em estar proporcionando algo ao outro, a felicidade ao outro, né, devemos agradecer por ter a oportunidade de ajudar, né, de estar prestando a nossa caridade. Porque muitas vezes as pessoas querem, às vezes, até prestar a caridade, mas como você quer prestar a sua caridade, não tem ninguém para receber, né? Quanto, né? Que tristeza, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Neste momento, vamos fazer uma prece, emanando essas energias curadoras aos filhos necessitados. Graças a Deus. Vamos aproveitar a grande oportunidade, estar junto, né? Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje nós temos a palestra da mentora Lina, né? Sobre as influências das vidas passadas na vida atual, né? Então, ela vai trazendo todo esse esclarecimento a cada um de nós que se encontra aqui, né? Aos filhos ausentes também, que possa estar nos assistindo. Graças a Deus, agradeço novamente por essa grande oportunidade de estar todos juntos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Boa noite a todos. Novamente eu saio com um tema que eu tenho muito interesse, foi um tema que eu sempre me questionei, que foi sobre a influência das vidas passadas na nossa vida atual. Afinal de contas, influencia alguma coisa? Porque a gente não se lembra, então será que influencia? Eu tentei fazer de uma forma mais dinâmica, mas ainda assim é um pouquinho grande. De toda forma, eu tenho total liberdade a vocês para me perguntarem a qualquer momento se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu estudei além disso que eu deixei aqui, certo? A influência das vidas passadas em nossa vida atual. As existências anteriores refletem na vida atual. No campo da doutrina espírita, a reencarnação é um dos conceitos fundamentais, pois explica a jornada evolutiva do espírito, por meio de múltiplas existências. Nós carregamos para cada nova vida um conjunto de experiências, de aprendizados e também de dívidas morais contraídas nas existências anteriores. Portanto, na encarnação atual, sempre trazemos a bagagem resultante de vidas passadas. Isso inclui os aprendizados, as aptidões que desenvolvemos, o progresso moral e intelectual, o bem que fizemos.
Por outro lado, também trazemos as consequências das atitudes nossas que originaram sofrimento, dor ou de qualquer forma que se configuraram como ações prejudiciais. Em outras palavras, o bem e o mal que fazemos se estendem e têm seus reflexos nas existências posteriores. Não se limitam à vida em curso, nem se extinguem com a morte. Provas e expiações, os caminhos para a evolução espiritual. A lei de Deus nos oferece dois caminhos principais para a nossa evolução: a prova e a expiação. A prova se refere aos desafios que enfrentamos para testar nossas virtudes e capacidades, enquanto a expiação está relacionada ao resgate dos erros passados. Quando cometemos erros graves, necessitamos de expiações, que podem se manifestar como grandes sofrimentos ou dificuldades em nossa vida atual. Os erros menores podem resultar como, por exemplo, dificuldades financeiras, problemas sociais ou afetivos. Assim, por exemplo, uma pessoa infiel ou traiçoeira em sua vida passada pode renascer enfrentando desafios no relacionamento familiar ou conjugal. Já aqueles que cometeram crimes ou atos de crueldade podem precisar passar por situações extremamente dolorosas para reparar o mal causado. A reencarnação e suas implicações são uma oportunidade de crescimento. Cada reencarnação é planejada de forma que possamos aprender e evoluir. As nossas reencarnações são traçadas com um perfil específico, levando em consideração as nossas aptidões, bem como as necessidades de aprendizado. Dessa forma, por exemplo, uma pessoa pode aprender a tocar vários instrumentos em encarnações precedentes, para renascer com aptidões para se tornar um grande compositor ou intérprete. Observamos isso frequentemente em crianças que tocam ou cantam de forma surpreendente. É impossível ressaltar que, embora o plano reencarnatório inclua certos sucessos e insucessos, o livre-arbítrio desempenha um papel de grande importância. As escolhas que fazemos ao longo da vida podem, sem dúvida, nos aproximar ou nos afastar de nosso objetivo espiritual. Portanto, mesmo que tenhamos uma predisposição para determinados comportamentos ou situações, é nossa responsabilidade usar o livre-arbítrio para optar pelo bem e pela evolução moral. Ou seja, de fato, quando você tem um talento, você pode nascer com esse talento já com você. O que acontece com muitas de crianças prodígios, que nascem com uma habilidade que muitos levam anos para aperfeiçoar. Isso são colheitas de uma vida passada, onde ela passou a vida se dedicando a isso. Mas caso esse dom não seja explorado, a tendência é que ele se perca. Afinal, isso não é eterno e precisa ser cultivado. Caso não seja, ele morre. E é aí que vem o livre-arbítrio, sendo uma escolha do espírito se quer continuar com aquela habilidade e a usando, ou se prefere procurar um novo talento. Ou seja, muitas vezes as crianças reencarnam, a gente vê isso frequentemente, e fala assim, eu quero ser pintor, eu quero ser artista. Mas, e aí quando você põe um papel, põe uma caneta na mão daquela criança, ela faz um desenho extraordinário que você fica assim, meu Deus, como uma criança tão jovem é capaz de fazer isso? É porque possivelmente em uma vida passada ela se dedicou àquilo ali, ela passou todos os anos de sua vida se aperfeiçoando naquilo. E o corpo não se esquece, o espírito não se esquece. Agora, tem o livre-arbítrio. Muitas vezes a gente não deixa as crianças escolherem. Toma a decisão, não, você não vai fazer isso, você vai fazer isso. E aos poucos aquele hábito que antes era uma coisa que ele já vinha com ele vai se perdendo. Em uma próxima vida talvez ele já não tenha essa mesma facilidade em desenhar, em pintar, porque foi perdendo essa habilidade conforme foi forçado. Então, a todo momento a gente tem o livre-arbítrio, a gente vem com essas memórias, mas cabe a nós decidir se vamos usá-las ou não, nesses talentos, essas habilidades. Das vidas passadas, trazemos também o resultado dos encontros e desencontros. Reencarnamos também, certamente, com oportunidades valiosas para reparação, aprendizado e fortalecimento de vínculos positivos. Afinal, os desencontros também fazem parte do nosso processo evolutivo. Situações de antipatia ou conflito são oportunidades de crescimento, onde somos chamados a praticar o perdão, a compreensão e a caridade. O papel do livre-arbítrio no desenvolvimento pessoal. Temos a liberdade de escolher as nossas ações e, consequentemente, somos responsáveis por elas. Ninguém nasce destinado a ser mal. As tendências negativas até podem existir, é verdade, como um resquício de outras existências, mas é através do uso consciente do livre-arbítrio que decidimos o nosso caminho.
O Livro dos Espíritos explica que, para o espírito chegar à perfeição, é preciso passar pela prova de uma nova encarnação. O espírito passa por várias encarnações com a finalidade de evoluir, e a cada reencarnação progride, abandonando suas imperfeições. É necessário, portanto, o esquecimento do passado para que o espírito possa ter uma nova oportunidade de convivência com aqueles que caminham lado a lado ao longo dos séculos. O véu do esquecimento do passado é uma bênção para a caminhada evolutiva do ser humano, pois lembranças inesperadas de outras existências podem ser dolorosas, causar tristeza, raiva, ódio, culpa, arrependimento, por lembrar de atos cometidos pelo próprio espírito ou por outro, que não gostaria nem de se lembrar. Se durante a vida do encarnado o ser humano não tem a lembrança da vida pretérita, tem a intuição e as tendências que trazem seu perispírito ou campo mental, que a consciência pode aflorar em algum momento da vida. Não é necessário lembrar de quem foi em outra vida. Basta estudar quem é no presente e poderá julgar como procedeu no passado. As vicissitudes da vida corpórea são expiações das faltas do passado e provas para o futuro. A cada existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem e o mal. Ou seja, não é necessário você relembrar da sua vida passada, não precisa ficar pensando, como foi a minha vida no passado, o que será que eu fui, o que será que eu fiz? Quando você já tem esse conhecimento que, como se diz, você está colhendo os resultados nessa vida de como você foi antes, você já consegue ter uma noção. Se eu estou fazendo isso é porque eu não fui uma pessoa tão boa. Ou se eu estou fazendo isso, se eu estou passando por essa dificuldade com um familiar, por exemplo, é porque eu tive problemas com ele no passado. Então, você não precisa ficar voltando lá atrás para tentar pesquisar o que era. Às vezes, só de você prestar mais atenção na sua vida atual, você consegue matar a charada. Em minha pesquisa, eu acabei encontrando um site sobre um terapeuta de regressão, mas eu não trouxe tudo que ele disse anotados a você, até porque não gostamos muito da ideia de regressão. Mas por quê? Porque toda vez que você relembra algo que já viveu, você pode trazer sofrimento ao seu espírito. Inclusive, na própria pesquisa, o terapeuta diz que nem sempre fazer a regressão é o melhor caminho, porque quanto mais você sabe de sua vida passada, mais você quer saber. Isso se torna um ciclo que pode te levar para um caminho positivo ou mesmo negativo. Vai depender de seus pensamentos e da visão que você queira. Muitas vezes você pode imaginar que seria de uma forma, e quando descobrir, ficar decepcionado e cada vez ficar mais distante de sua missão. É claro que às vezes a regressão também pode salvar relacionamentos pessoais e a sua própria reencarnação atual. A verdade é que é imprevisível saber se retomar as memórias de outra vida farão bem a você ou não. Por isso, recomendamos não tentar. Ou seja, não é recomendado tentar fazer a regressão, não é recomendado você tentar adivinhar o que você era na vida passada, não é recomendado. Inclusive, quando a gente fala sobre esse tema, fala por mim, a gente fica muito curioso. E eu tenho certeza que vocês também vão voltar com essa curiosidade para casa. Mas é bom deixar claro que é melhor que fique só como uma curiosidade, porque a regressão, de fato, a regressão, para quem não sabe, é uma forma que você consegue acessar a quem você foi em vidas passadas. Mas isso não é recomendado, porque pode trazer sofrimentos. O próprio terapeuta, que eu fiz a minha pesquisa, que ele falou sobre a regressão, ele fala que tem casos onde o paciente fazer a regressão, ele conseguiu evoluir muito mais. Ou casos que ele conseguiu decair muito mais, porque às vezes você vê uma situação que hoje você tem conhecimento, naquela época você não tinha, de que era errado. E isso dói, você fica em sofrimento, fala, por que eu fiz isso, e acaba não evoluindo. Por isso que é uma dádiva para a gente não lembrar do que foi feito na vida passada, porque aí você tem uma chance de tentar novamente. Existe inclusive um romance espírita, só comentando aqui, que é Lembranças que Não Se Apagam, onde a protagonista, ela passa por um coma e quando ela acorda desse coma, ela tem lembranças da vida passada. E ela fica passando por um perrengue, que ela nunca sabe se ela está vivendo aquele momento real ou se ela está se ela está revendo outra coisa que ela viveu na vida passada. Ele é muito interessante, então eu recomendo para vocês, caso queiram ler. Por que, então, Deus permite a recordação de outras vidas? As recordações do passado acontecem pelo consentimento dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil, jamais por curiosidade. Ou seja, é capaz, sim, de você conseguir, fazer essa regressão sozinho, de cair, de ver como você foi na vida passada,
Mas isso tudo tem um propósito, não é só porque, eu tô curiosa, quero saber como foi. Às vezes traz aquela curiosidade para fazer assim, você tem que melhorar. Podem surgir sem causa aparente, com a permissão divina, como flashes, e muitas vezes são aprendizados solicitados pelo próprio espírito antes de reencarnar. Ou seja, às vezes você que pede aquilo e fala assim, não, eu não quero me perder. Para mim não me perder, eu quero me lembrar do que eu fiz, eu quero me lembrar do porquê que eu estou passando por isso. Então, às vezes, me dá um flash para mim conseguir, né? Em muitos casos, as recordações do passado cessam com o tempo, naturalmente, sem traumas. Em outros casos, se prolongam, causando sofrimento e conflitos íntimos. Geralmente, quem sofre por isso precisa de muita ajuda para se curar. Seja qual for o motivo das recordações de outras existências, sempre será um aprendizado para o espírito, para assim buscar ferramentas para melhorar o seu presente e o seu futuro, através do autoconhecimento, espiritualidade e qualidade de vida. Aí eu trouxe uma frase que é: quando você olhar nos olhos de outra pessoa e de mais outra e ver a sua própria alma retribuindo o olhar, então você saberá que atingiu um outro nível de consciência. Ou seja, você vai ter evoluído quando você conseguir olhar para uma pessoa e enxergar a si mesmo. Isso significa, não é num sentido egoísta, mas é no sentido que você está evoluindo. A ciência é a referência que norteia estudos, pesquisas, descobertas e invenções, que nos levam à ampliação do conhecimento e qualidade de vida no planeta Terra. No entanto, a ciência precisa evoluir no sentido de sua visão linear na realidade. Baseada no teste de São Tomé, precisa ver para crer, porque nem tudo nos envolve é palpável, visível ou audível aos órgãos sensoriais. Existem dimensões, realidades paralelas ao mundo de manifestações meramente físicas que precisam ser estudadas com a seriedade e importância que o tema exige. Ou seja, a ciência tem um ponto falho, que é esse ver para crer. Tudo da ciência é: se eu não vejo, se eu não pego, eu não acredito. Isso não pode ser verdade, porque existem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que nossos órgãos sensoriais, ou seja, visão, tato, olfato, paladar, não sentem, mas continuam acontecendo. Por isso que é um erro ser baseado só nesse de ver para crer. Vem falar que a regressão começou a ser feita por Freud, que acreditava que buscar traumas na infância. Só que ele acabou percebendo que os pacientes tinham memórias antes mesmo de nascerem. E aqui eu trouxe um relato de um médico falando que essas memórias da vida passada são extracerebrais, ou seja, elas existem além da consciência humana cerebral, sendo, portanto, sem nenhuma explicação científica. Enquanto eu pesquisava, pessoal, eu percebi que não só para prender a atenção de vocês, mas também para mais fácil compreensão, seria mais fácil se eu trouxesse exemplos de como algumas pessoas são influenciadas por suas vidas passadas. Por exemplo, Paulo, em outra vida, foi um indígena que viveu em meio à natureza nas planícies norte-americanas, em uma época que a colonização do homem branco começou a ameaçar a sua sobrevivência, com a invasão de territórios e enfrentamento armado. Ao reencarnar, na condição dessa vez de um indivíduo de cor branca, a impressão que ficou registrada na sua memória pode desencadear um sentimento de não pertencimento à cultura do homem civilizado e influenciar na tendência de isolamento ou rebeldia do adolescente, ou mesmo do adulto Paulo, que fora indígena marcado por traumas que transformaram radicalmente a rotina de uma vida em comunhão com a natureza e com profunda identificação à sua cultura tribal. No entanto, esse é somente um exemplo entre inúmeros casos que poderiam ser estudados para acrescentar conhecimento e credibilidade em uma área da psique humana que guarda informações a serem reveladas pela luz da verdade. Ou seja, aqui eu trouxe um primeiro exemplo de Paulo. Paulo, ele viveu como um indígena e nessa época que ele vivia como indígena, ele era, como se diz, contra o homem branco. Quando ele reencarnou, ele foi o homem branco. Então, ele poderia desenvolver algum problema social, não só de odiar a si mesmo, de odiar aqueles iguais. Então, essa é a importância de ter esse esquecimento da vida passada, porque caso ele ainda se lembrasse, isso poderia trazer muitos confrontos para ele na vida adulta e também até adolescente, que adolescente pensa muito, né?
Somos registros ambulantes de muitas vidas no espírito imortal, que contém em sua caixa preta informações que revolucionariam a ciência da saúde mental e transformariam o conceito de vida no planeta Terra. A fase de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração espiritual está em curso. É um processo lento e natural, que pressiona a ciência a visualizar além da existência intrauterina, para, através da consciência, se aproximar do Criador, uma única ciência verdadeiramente exata do universo. Verdade seja dita, sabemos muito pouco ou quase nada do que acontece após a morte. A ciência, a religião, a espiritualidade parecem sempre divergir em algum pontinho sobre esse tema. Relatos de crianças que lembram com clareza sobre as vidas anteriores viralizaram na internet ao longo dos anos. Mas será que carregamos memórias de reencarnações antigas? Nós passamos por várias reencarnações, com o objetivo de evolução do espírito. Logo, muitas lembranças ficam armazenadas em nossos perispíritos, que nada mais é do que um aglomerado de energias, as quais atuam sob o intermédio do universo espiritual e físico. Um tipo de exemplo. Uma pessoa relata que sempre teve o mesmo sonho vívido, de que morria com um tiro na cabeça e outro no meio do peito. E, além disso, entre os seios, ela realmente tem um sinal de nascença vermelha. Isso é um sinal de vida passada? A resposta é clara, sim. Vale destacar ainda que nascemos com até 5 sinais físicos relacionados com a encarnação anterior, que podem vir, por exemplo, como manchas na pele, feridas e cicatrizes. Por exemplo, quem nunca teve um déjà vu? A sensação de já ter visto ou vivido algo. Por uma visão espiritual, esse fenômeno nos remete a fatos vividos em vidas pretéritas. Isso porque algumas lembranças ficam guardadas no perispírito. Medos, por exemplo, ter receio de nadar ou de morrer afogado, sem nunca sequer ter passado por essa situação, ou tremer de pavor quando vê fogo ou estar em um local muito alto. Esses medos sem explicação lógica podem estar relacionados à sua vida anterior, sendo despertado de alguma vivência que ficou marcada na memória da alma e retornou na alma atual. Ou seja, quem nunca teve aquele medo, você não sabe explicar, de falar assim, eu tenho tanto medo de morrer afogado, eu tenho tanto medo de morrer queimado, enfim, existem várias coisas. Será que isso é só um medo? Ou será que isso nunca já aconteceu? Então, mais uma forma de mostrar que a nossa alma, ela se lembra, embora nós aqui nessa encarnação a gente não consiga ter clareza nessas lembranças, a alma ainda se lembra. O passado condena? Nem todas as questões energéticas estão relacionadas com reencarnações. Por vezes, é necessário cuidar da mediunidade para ter melhores noites de sono ou recarregar o espírito. E vale lembrar que não é bom ter aqueles sonhos, pois podem trazer mais curiosidade, mais medo e descontentamento ao espírito, sendo necessário se proteger desse tipo de energia, fazendo preces e mantendo a energia alta. Quando eu dei o primeiro exemplo lá, falando de uma mulher que ela tinha um sonho vívido, de que ela tomava um tiro e tal, não é bom você ter esse tipo de sonho, porque você vai ficar relembrando e vai trazer mais sofrimento, vai trazer mais medo, a todo momento você sai na rua, ai meu Deus, eu vou tomar um tiro. Então é melhor, sempre que você começar a ter esses sonhos, se fortalecer, deixar seus pensamentos altos para que isso não aconteça novamente. Em uma das prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, a Universidade de Virgínia, pesquisadores da área de saúde mental dedicam-se há décadas a desafiar os céticos. Ali são estudados, entre outros casos, que ultrapassam os contornos da ciência convencional. Relatos sobre reencarnação, muitos deles submetidos a checagem. Resultados conclusivos não há, mas eles são, no mínimo, intrigantes. Então, a partir daqui eu vou trazer uma pesquisa que eu achei muito interessante, que é dessa universidade lá nos Estados Unidos, que o único objetivo dessa universidade é contestar aqueles que são céticos, que, tipo assim, têm uma verdade fixa e não acredita em outra coisa. Então, o único objetivo deles ali é cutucar. E nesse ponto em específico, eu pesquisei sobre relatos de crianças que tinham vidas passadas. E eles não só, logicamente, eles nunca podem dar certeza de nada, mas eles sempre faziam checagens, enfim. Aí eu trouxe algumas histórias que eu achei interessante aqui. Lembrando que o médico, que é o Stevenson, ele fazia, além das pesquisas, ele conversava com a criança, com o paciente, conversava com os parentes, conversava com alredores. Então, assim, embora não fosse nada conclusivo, ele sempre passava bem perto, sabe?
Histórias como, por exemplo, a de Sanlata Mishara, uma menina nascida em 1948, de uma família rica lá na Índia, que se tornou protagonista de um dos casos clássicos, dissemos assim, da literatura médica sobre vidas passadas. A história, inclusive, é descrita em um dos livros de Stevenson, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. No entanto, ele não tem versão brasileira. E se assemelha a outros registrados pelo mundo sobre revelações reveladoras ocorridas, principalmente na infância. Mas, ao contrário da maioria, não está relacionada a mortes, confrontos ou traumas. A história dessa menininha é bem simples. Aos 3 anos de idade, ela viajava com seu pai, quando de repente apontou para uma estrada que levava à cidade de Katni, onde ela chamou Minha Casa. Lá disse que poderiam tomar uma xícara de chá. Katni está localizada a mais de 160 quilômetros da cidade da menina. Logo em seguida, Sanlata começou a descrever uma série de detalhes sobre sua suposta vida em Katni. Disse que seu nome lá fora Bia Patyar e que tivera 2 filhos. Deu detalhes da casa e a localizou no distrito. O pai da menina passou a anotar então essas memórias da filha. 7 anos depois, em 1959, ao ouvir esses relatos, um pesquisador de fenômenos, o índio CRIHN Banshir, visitou Katni. Pegou as anotações do pai e as usou como guia para entrevistar a família Patyar, onde a menina falou que havia renascido. Até então, a história batia. No entanto, nenhuma das famílias sequer haviam ouvido falar uma das outras. Naquele mesmo ano, o viúvo de Bia, um de seus filhos e seu irmão mais velho, viajaram para a cidade onde Sanlata morava. Chegaram sem avisar e sem revelar suas identidades ou intenções aos moradores das cidades. Simplesmente pediram que 9 deles os acompanhassem à casa de Mishara. Stevenson relata que imediatamente a menina reconheceu e pronunciou os 3 nomes dos visitantes, e ao irmão dela ela chamou pelo apelido. Semanas depois, seu pai a levou para Katni, na cidade onde ela dizia ter vivido e morrido. Sanlata conta para Stevenson que tratou pelo nome de cada um dos presentes, parentes e amigos da família. Lembrou-se de diversos episódios domésticos e tratou os filhos de Bia, então na faixa de 30 anos, com intimidade de mãe. Mas Sanlata tinha apenas 11 anos. As 2 famílias se aproximaram e passaram a trocar visitas, aceitando o caso como uma reencarnação. O próprio Stevenson testemunhou um desses encontros, em 1961. E ao contrário de muitos casos de memórias relatadas como de vidas passadas, a menina continuava acompanhando na fase adulta, quando Sanlata já estava formada e casada e formada em botânica. Ela ainda se lembrava. Assim como esse, há milhares de outros episódios intrigantes, alguns mais e outros menos verificados. Somente nessa Universidade da Virgínia há registros de mais de 2.500 casos. Acontece que, para a ciência, a ocorrência desses casos isolados, mesmo que numerosos, não prova nada. Os céticos atribuem essas histórias a fraudes, coincidências ou simplesmente autointuições, às vezes muito bem intencionadas. Mas, embora a ciência duvide da reencarnação, a humanidade convive com a crença nela faz tempo. De acordo com algumas versões, o conceito de encarnação chegou ao Ocidente pelas mãos do matemático Pitágoras. Durante uma visita que ele fizera ao Egito, ele teria ouvido diversas histórias e assistido a cerimônias em que os espíritos afirmavam que vinham mais de uma vez na Terra, em corpos humanos ou de animais. Embora a ideia de reencarnação existisse há muito tempo, ela só foi aceita séculos mais tarde, especificamente após o século XIX, onde Allan Kardec começou os estudos e fundou a religião espírita. No Brasil, existe um médico na Federação Espírita que escuta as histórias assim. Seu nome é Lício. Lício diz que já perdeu a conta de quantas vezes que ouviu pessoas que lhe contando lembranças de vidas passadas. Algumas, talvez, por meio dessas chamadas terapias de vidas passadas. Os espíritas não recomendam essa experiência, vale lembrar. Até os anos 50, flashes e outras manifestações sempre foram consideradas distúrbios mentais, disse Lício. Com o tempo, ganhou eco a explicação de que muitos desses sintomas poderiam ser evidências de existências passadas. No Brasil, um dos poucos que seguiram a linha de investigação mais científica foi Hernani Guimarães Andrade, que morreu há alguns anos. Autor de diversos livros, entre eles Reencarnações no Brasil.
o Clarence, sem data. Andrade conta o caso de uma menina paulistana, identificada apenas como Simone. Nos anos 60, quando tinha um pouco mais de um ano, ela começou a pronunciar palavras em italiano, sem que ninguém tivesse ensinado. Passou também a relatar lembranças que renotavam a Segunda Guerra Mundial. Seu relato era tão vívido que os familiares se renderam à ideia de que eram fragmentos de uma encarnação passada. A avó da menina registrou em um diário mais de 30 palavras em italiano, processadas pela neta em histórias de explosões, médicos, ferimentos e mortes. As recordações pararam quando a menina tinha por volta de 3 anos. Mas as supostas memórias das crianças, como Simone e Charlotte, não são os únicos sinais de que chamam a atenção dos estudiosos. Em várias universidades ao redor do mundo, os pesquisadores passaram a examinar também as marcas de nascenças, associadas a lembranças, com possíveis evidências de reencarnação. O mesmo Stevenson reuniu um punhado desses casos num estudo divulgado em 1992. Segundo o levantamento, que foi feito com 210 crianças, que alegavam ter lembranças de outras vidas, cerca de 35% apresentava marcas de nascimento. Em 49 casos, foi possível obter um documento médico, geralmente um laudo de necrópsia, das pessoas que as crianças haviam supostamente sido em outra encarnação. A correspondência entre o ferimento que causaram a morte e a marca de nascença foi considerada no mínimo satisfatória em 43 casos, ou seja, 88%. Nesse caso, ele escutava as crianças e as crianças falavam: essa marca de nascença que eu tenho foi porque eu morri com um tiro. Aí ele perguntava, qual era seu nome? Aí a criança falava, eu era fulano. Aí ele ia, olhava no o caixão, a pessoa morta, ele ia na pessoa que a criança falava que tinha. Quando ele ia pesquisar a fundo, ele descobria que realmente a pessoa tinha morrido daquela forma e tinha uma marca do mesmo jeito que a pessoa tinha a marca de nascença. E desses casos que ele separou, 88% dessas histórias batiam, que realmente acontecia isso, né? Um exemplo citado por ele também é de uma criança na antiga Birmânia, que dizia se lembrar da vida que tinha uma tia dela que morrera durante uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco. Essa menina também tinha uma longa linha vertical hipopigmentada no alto do abdômen. A marca correspondia 100% à incisão cirúrgica da tia. Stevenson recorre a uma frase do escritor francês para se referir a casos de memórias de marca que, às vezes, podem passar despercebidos. Originalidade e verdade são encontradas somente nos detalhes. Para o pesquisador, há fortes indícios de que muitas crianças conseguem se lembrar de suas vidas anteriores. O professor Jim Turker, da Divisão de Estados de Personalidade do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, estuda outros distúrbios em crianças e adolescentes, com principal interesse em casos de depressão e que alegam ter lembranças de vidas passadas. Fizemos uma entrevista a ele. Quantos casos de crianças que alegam lembrar de vidas passadas o senhor já observou? Temos registrados mais de 2.500. Eu, pessoalmente, vi muitos, nem consigo contar. Quais são as principais características desse caso? Os casos geralmente envolvem crianças pequenas que dizem se lembrar de uma vida passada. Elas podem descrever a vida de um membro falecido ou de um amigo da família, ou podem descrever a vida até de um completo estranho. Outros fatos incluem marcas de nascenças que combinam com os ferimentos do corpo da pessoa falecida e comportamentos que realmente parecem ligados à vida anterior. Há uma explicação para o fato das lembranças ocorrerem principalmente durante a infância? As crianças começam a fazer seus relatos em uma idade precoce, logo que começam a falar. E isso faz sentido, porque parecem ser memórias que ela carregam consigo desde a vida anterior. Quais os tipos de evidências que mais te impressionaram? Ainda acho que a mais forte evidência envolve declarações documentadas de que uma criança tenha feito e que se provaram verdades em relação a uma pessoa que viveu a uma distância significativa. O Dr. Hunger Keil, pesquisador da Universidade da Tasmânia, investigou um caso na Turquia, do qual um garoto deu muitos detalhes de um homem que tinha vivido 850 quilômetros e morrido antes de 50 anos do menino ter nascido. Como médico, o senhor considera possível explicar esses relatos na perspectiva científica? Vale lembrar que nenhum desses casos que estou dando é prova de reencarnação, e um cético pode sempre encontrar um ponto fraco
ou caso um objetivo de desacreditá-lo, em qualquer estudo médico. Entretanto, como um todo, os casos mais significativos constituem um forte argumento de algumas crianças parecerem sim possuir memórias de vidas anteriores. A reencarnação é um dos princípios do espiritismo quando falamos da pluralidade das existências. Reencarnar é voltar para a vida física com um novo corpo e receber uma nova oportunidade de evolução e progresso. Sobre a alma ter várias existências corpóreas, os espíritos respondem a Allan Kardec na questão 166 de O Livro dos Espíritos. Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram, e esse é o seu desejo. Encontramos no Espiritismo, portanto, respostas muito claras sobre a sobrevivência do espírito imortal e a finalidade das reencarnações. Mas será que podemos trazer de outras vidas marcas de nascença associadas a memórias passadas que possam comprovar a reencarnação? Relatos que têm sido investigados por cientistas, como o caso de uma criança tailandesa com 2 marcas de nascença, que dizia ter sido um professor que morreu por um tiro enquanto ia de bicicleta para a escola. As marcas realmente eram compatíveis com o local da bala e do revólver que o matou. Em outro caso, estudado por um cirurgião dentista, Alan Rogers dos Santos, em conjunto com uma equipe de investigadores de instituições nacionais, foi de uma criança norte-americana que nasceu e permaneceu com uma marca escura na região anterior direita do pescoço e dizia ser a reencarnação do irmão mais velho, falecido 12 anos antes de seu nascimento e que tinha essa encarnação feito uma biópsia no local de sua marca de nascença. São, por fim, muitos relatos sobre reencarnação, marca de nascenças originadas por cicatrizes de existências anteriores e recordações de vidas passadas pesquisadas por cientistas no mundo todo. Enquanto pesquisadores buscam provas científicas que comprovem a reencarnação, o Espiritismo explica que o espírito imortal muda apenas do corpo, mas que não perde seus conhecimentos adquiridos, sendo a reencarnação um processo natural. Sobre o esquecimento do passado, o Evangelho segundo o Espiritismo reforça. Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Marcas de nascença têm fascinado e intrigado as pessoas por gerações, porque essas marcas podem variar em forma, cor e tamanho, representando bem mais que uma característica física. Muitas culturas, inclusive, têm significados profundos a essas marcas, acreditando que elas podem ser indícios de sorte, proteção ou até mesmo um mau olhado. Aqui eu também trouxe um resumo, mas acho que eu não vou ler, senão vai ficar muito grande, que são as marcas de nascença e se elas realmente podem, né, ter alguma ligação com a vida passada. Muita gente tem marcas de nascença, que é um aglomerado, às vezes uma mancha, um aglomerado de células que formam alguma coisa que você tem desde novo, ou com algumas semanas de vida já apareceu e nunca mais foi legal. É claro que toda essa teoria de que as marcas de nascença têm ligação com a morte passada é algo totalmente ligado ao espiritismo. E se você seguir outra religião, realmente você pode acabar duvidando. Mas tudo não deixa de ser bastante curioso. Se você tiver uma manchinha nas costelas, por exemplo, pode ser que tenha levado uma facada ou um tiro nessa parte do corpo em outra vida. Pessoas que sofrem de gastrite e problemas estomacais têm grandes chances de terem sido mortas por envenenamento. Os que sofrem com problema crônico respiratório, podem ter sido mortos por sufocamento. E não para por aí. Algumas comunidades asiáticas hoje ainda têm o costume de fazer pequenas marquinhas com cinzas em pessoas que acabaram de morrer, justamente para acompanhar o processo de reencarnação da alma. De acordo com eles, por exemplo, um garoto que morava na República de Myanmar nasceu com uma mancha de nascença no mesmo local em que seu avô havia sido marcado quando morto. Ao completar 2 anos, ele começou a chamar a avó pelo apelido que somente o marido chamava, assustando a todos. A importância da caridade e do amor para reajustar pendências que trazemos de vidas passadas. O amor, a generosidade e a compaixão são os caminhos para a verdadeira evolução espiritual. Embora possamos enfrentar grandes desafios e sofrimentos, a prática da caridade e do amor ao próximo é a solução para transcender nossas dificuldades e alcançar um estado de paz e harmonia interior.
A aparência física e os bens materiais são transitórios. O verdadeiro valor está em nossas ações e em como utilizamos nosso tempo e recursos para o bem-estar dos outros. A generosidade e a mansuetude são virtudes que devem ser cultivadas constantemente. Nossas atitudes transformam a nossa vida e o mundo. Portanto, o entendimento de que trazemos pendências a resolver de vidas passadas certamente nos proporciona uma visão mais ampla de nossa existência e de nossos desafios atuais. Através da doutrina espírita, aprendemos que cada encarnação é, de fato, uma oportunidade única de aprendizado e evolução, que vale a pena ser aproveitada da melhor forma possível. E que, ao utilizarmos o livre-arbítrio de forma consciente e optarmos pelo bem, podemos transformar positivamente não só a nossa vida, mas também contribuir para a construção de um mundo melhor. Para concluir, vale ressaltar que sim, as vidas passadas têm influência na nossa vida atual hoje. Elas que moldam a nossa personalidade, nosso jeito de viver, nossos laços familiares e também as expiações que passamos nessa vida. Sendo assim, é indispensável saber que não estamos aqui somente nessa existência, que essa não é a primeira e não será a última. Graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Eu falei bastante, mas eu trouxe bastante histórias que eu achei muito interessante. Eu acho que é uma forma de descontrair, porque se eu ficasse só lendo, só a parte crua da coisa, não ia ter tanta graça. Então, eu achei interessante trazer também relatos de que acontece muito com crianças. Vocês podem perguntar crianças da família de vocês sobre coisas que elas vão saber responder. É comum até os 4, 5 anos, no máximo, elas terem lembranças de vida passada. E às vezes, quando você menos esperar, elas vão soltar alguma informação que você vai ficar tipo assim, como você sabe disso? Então, mais uma vez, é uma prova de que a reencarnação existe, não adianta achar que não, e ela é muito mais próxima de nós, né, do que a gente aparenta. E tem a resposta aqui, né? A vida passada tem influência no que a gente é hoje, não só nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, enfim, na nossa personalidade, como também no físico, como a gente pode ver um exemplo, né, das marcas de nascença, por exemplo. O físico também tem uma interferência, porque você pode escolher a forma que você quer vir em Terra e também a forma que você quer continuar em Terra. Vale lembrar que o espírito, inclusive, ele não tem sexo. Então, você que escolhe se você quer vir como mulher, como homem. E, enfim, eu acho tudo isso muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para responder quaisquer dúvidas. Deixa eu te fazer dois motivos. Eu lembro, em muitos lugares que eu passei, eu conhecia aquele lugar. Muitos lugares que eu passei, eu conhecia. Já tinha passado por ali. Na própria Televi, quando eu trabalhei na Televi, eu fui trabalhar na prefeitura, lá com Pena. Quando eu entrei na prefeitura, eu cheguei e eu li, eu já tive aqui. Sim. Tem uma sala ali dentro, deixa eu lá ver, a sala estava lá dentro do mesmo jeito que eu dentro dela. Sim, isso é porque muitas vezes seu espírito já deve ter passado por esse lugar, até deve ter, porque igual como eu disse antes, os trabalhos que a gente faz hoje, a gente já fazia antes, é uma coisa que a memória nossa fica. Sim. Então, provavelmente, seu espírito na vida anterior fazia a mesma coisa que você faz hoje, já esteve por esse local e fez esse mesmo serviço, talvez. Eu passei, tudo assim estranho, eu lembrei que eu já passei por ali. Sim. Eu lembro desse detalhe na prefeitura, eu cheguei na prefeitura, eu já tive, eu nunca entrei na prefeitura, já tive aqui. Sim. Eu vi, já passei por ali. É muito interessante quando a gente... Uma sala grande, aí eu pensei lá dentro, tem uma outra sala grande, assim, eu fui lá ver, é o mesmo jeitinho que eu lembro. Sim. Que eu passei lá. É muito interessante na hora que a gente passa por isso. Eu lembro um sonho, não, eu estava trabalhando e eu lembro disso aí, não é nada de sonho, não, eu vi mesmo. Muitos lugares que eu já vi mesmo. É uma lembrança, né? É uma lembrança que o espírito guardou. E guardou justamente porque sabia que você ia voltar, né? Porque é uma escolha nossa também, onde a gente quer reencarnar. Então, sabia que você ia voltar e sabia que você ia precisar lembrar disso, né? Eu lembrei mesmo. Tem, inclusive, muitos lugares, né? Lugares assim que tinha pouca gente morando, muito mato, e eu fui e lembrei, já tinha aqui nesse lugar. Muito interessante.
Ele já fica nessa fase. Sim, não tem dúvidas, né? Que sim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Estou aqui para isso. Eu vou conhecer alguém, sim. Eu fico assim, tentando lembrar, não sei como, mas eu vou. E a gente tem essa relação com os laços familiares e amigos também. Tem pessoas que você encontra que você fala assim, meu Deus, parece que eu te conheço há anos, mas realmente porque era uma pessoa que foi próxima de você em vidas passadas. Por isso que às vezes a gente encontra com alguém hoje e já fala assim, não, você considera essa pessoa tão próxima. Assim como pode acontecer o contrário. Às vezes você bate o olho em alguém e fala assim, não, meu santo não bateu, como se diz, né? Não gosto dessa pessoa, mas é porque pode ter sido um inimigo em vida passada, né? Pode ter, assim, meu santo dá o espírito? Às vezes sim. Pode ser porque aquela pessoa foi um inimigo seu na vida passada. Às vezes aquela pessoa já te machucou, ou vice-versa. Às vezes você já machucou ela, então tem essa distância. Mas a gente tem que tentar fazer as pazes, tá? Faz parte de nossa evolução, como espírito, fazer as pazes com os espíritos que a gente não gosta, com os antipáticos, por assim dizer. Chega para meu santo bate a cabeça. Sim. Mas vem cá, mas aí não vai. Eu não tenho isso, né? Eu faço isso. Sim, bom, a melhor opção. Pode terminar. Outra coisa que eu levantei é voltar lá atrás. Né? O que passou, passou. Deus assim. Sim. O que passou, passou. Eu não lembro nada, não posso lembrar nada. Não vale a pena. Realmente é melhor a gente gastar, como se diz, gastar o nosso tempo pensando no futuro. Né? Isso. Para mim é isso. Sim. Para mim é melhor. Mas a melhor opção, se você não consegue, né, se tornar amigo dessa pessoa, porque de fato é difícil, porque a gente tem os espíritos antipáticos, é você também não desejar o mal para ela, você ficar igual você falou, é indiferente, falar assim, eu não gosto, mas eu não tô nem aí, se segue minha vida aí, eu sigo minha vida cá e boas. Mas a gente nunca pode tratar aquela pessoa como um inimigo novamente, porque se você faz dela inimigo novamente nessa vida, na próxima vida ela volta como inimigo de novo. E aí mais vezes você vai ter que reencarnar, ela vai ter que reencarnar e vai virando uma bola de neve. E nosso objetivo sempre é evoluir. Então, para buscar evolução, a gente também tem que fazer as... Você morrer, se você morrer, volta? Não, quando eu digo que volta é porque vocês vão continuar inimigos. Porque se você reencarnar em uma cidade, por exemplo, e essa pessoa reencarnar na mesma cidade, toda vez que vocês baterem um olho no outro, vocês vão saber, não, meu santo não bate com você. E vai continuar sendo essa inimizade, entendeu? Meu santo não dá para aquela pessoa. Sim. É porque muitas vezes foi um inimigo de vida passada, fez algum mal a você, ou você fez algum mal a ela, enfim. E pode saber que a maioria das vezes é recíproco. É difícil você não gostar de uma pessoa e essa pessoa gostar de você também. É recíproco a maioria das vezes. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então convido a mentora para fazer a finalização. Agradeço muito a vocês que participaram, que deram seus depoimentos. Fico muito feliz. Isso aqui me ajuda muito a cada vez continuar a responder as dúvidas de vocês. E espero que eu tenha, ajudado a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É muito gratificante, né? Estar com cada um de vocês. É encantador. Quando a gente nos diz isso, traz, né, todo esse conforto a nós. E graças a Deus. Hoje temos, como diz o Espírito, de uma moça jovem. Quando eu falo jovem, porque ela é dessa cidade, ela fala que ela é filha do mercador, né? E ela fala que quando ela chegou nessas terras, né, ela tinha um grande propósito, e de vender tecidos. Então, ela dizem que, na verdade, era um sonho do pai dela, né, como mercador, filho de mercador, e ela andou, né, para algumas cidades. E ela via todo acompanhava, né, o seu pai vendendo esses tecidos. E ela escolheu essa cidade.
E ela fala que quando ela chegou, poucas pessoas, né, se conhecia ela e ela começou a se, como diz, a se comunicar com os demais. E ela gostava muito, né, da parte dos tecidos. E ela queria todo mundo muito bonito, e ela achava que a cidade tinha essa grande proporção das escolhas, né? E ela começou a se tornar a vida dela mais feliz. Então, olha para você ver, ela depositou toda, né, a confiança quando ela chegou na cidade para ela ter essa vida feliz. E ela fala que ela programou que ela ia ficar muito tempo em terra, que ela ia deixar, por exemplo, esse local que ela escolheu, e ela fala que era um local central. Então, ali ela compartilhava as suas histórias também com os mercadores de alimentos. Então, ela queria ficar muito próximo de onde também vendia os alimentos. Então, ela fala que ela gostava dessa natureza de comercializar. Então, ela fala que ela não estava preparada para despedir do mundo terreno. Só que ela tinha grande propósito, né, de ficar pouco tempo em terra. E ela fala que o seu espírito escolheu que fosse marcante a sua passagem pela cidade, que todos iam lembrar dela, né, com amor, com carinho. Então ela era uma mulher muito, como lhe diz, muito apresentável. Assim ela está me dizendo, tá? Então ela fala que onde ela chegava, todo mundo muitas vezes conhecia ela, tinha o prazer, né, de ficar próximo dela. Que era uma mulher culta, elegante, que dava atenção a todos. E ela fala que ela preferia mais o pessoal que vinha das comunidades. Então ela muitas vezes ela levava uma vestes para doar sempre de presente para esses filhos que vinham trazendo os alimentos. Ela escolhia sempre alguém para ela doar uma peça. Então ela era muito conhecida. Quando ela chegava, todos já festejavam a sua chegada. E ela fala que ela preparava, tá, os embrulhos com os laços das pessoas escolhidas que ela ia doar, né? Então olha para você ver. E ela fala que essa escolha dela ser, na verdade, como ele diz, mercadora, né? Quando eu vou falar mercadora porque ela é filha de mercador. Então ela fala que era a influência dos pais. Então olha para você ver, era influência do passado, da vida passada, dos patriarcas, né, no caso, e ela também colocou isso em prática na cidade. Mas ela achava que o quê? Os seus filhos ia continuar, porque ela deixou, como ele diz, ela fala que deixou tudo pronto para os filhos continuar fazendo esse papel, só que eles não tiveram comprometimento de continuar em terra o que ela tinha, como ele diz, montado a eles. Então, assim, ela projetou um sonho que ela ia passar para os seus filhos, mas os seus filhos não quiseram dar continuidade às atividades dela em terra. Olha para você ver, quando ela nos relata isso, ela fala da vida passada, ela fala da atualidade, né, que ela viveu em terra, e ela fala que ela ia deixar esse futuro para as novas gerações, só que eles não quiseram. Né? Então, ela preparou para essas novas gerações. Então, olha para você ver, quando o espírito, ele igual, né, muitos, né, têm essa dúvida, estivemos em terra, igual a mentora Lina deixou muito esclarecido, temos o grande propósito da reencarnação, né? Reencarnar e, às vezes, escolhendo a mesma atividade para exercer em terra. Trazer o quê? Evolução, produzir, que o Cristo quer o quê que nós fazemos? Para nós produzir. Nós só vamos passar adiante quando nós produzimos. Quando nós damos o quê? Os nossos passos. Eu percebi também, quando eu estava pesquisando, que muitas vezes essa encarnação é dentro de casa, né? Sim, próximo, sim. Tem que reencarnar longe de onde a gente tem raízes. Não
bom lugar, mas também com a família, né? Sim, sim. Muito importante. Quando a gente nos diz isso, as grandes oportunidades. Por quê? Por que eles falam para nós acolher primeiro os que estão em casa? Justamente isso, os reajustes. Precisamos o quê? Reajustar. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Estresse. Vem aqui. Neste momento, né, vamos entrar em sintonia. Vamos elevar os nossos pensamentos aos filhos necessitados, em especial, né, essa filha que ela traz esse relato a nós. Ela pede orações para os seus filhos em terra e ela fala que é preciso dar atenção, porque eles estão totalmente um distante do outro e ela quer a união de cada um deles. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos pelos todos os mentores da Casa BNTV e todos os mentores que lhe acompanham. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus, né? Possa fazer sua despedida, mentora. Sim, graças a Deus. Agradeço a todos pela atenção depositada em mim. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que, voltem cada vez mais pensativos para casa. Agradeço aos mentores presentes, aos espíritos desencarnados. E graças a Deus também ao Criador pela oportunidade de estar aqui. E graças a Deus. Graças. É com muita tristeza também que eu informo que, embora eu estivesse aqui durante esses meses, eu vou fazer meu retorno na semana que vem. Então, ficarei ausente por mais alguns meses. Então, é isso. Qualquer próxima oportunidade que eu tiver, estarei aqui novamente. Graças a Deus. Graças a Deus, mentora. Agradecemos a tua presença em terra. Sinta abraçada por cada um dos nossos mentores, que nos acompanhem, e graças a Deus. É com muito prazer, que estamos aqui sempre juntos. Vai estar sempre em nossas memórias, Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço, porque aqui é uma casa escolhida para o Cristo, Não somos donos, ao Cristo que é o dono desse lar, Onde damos essa oportunidade de ser transmitido as palavras de amor, acolhimento e carinho a cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por cada um de nós, Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de vocês ter saído, do lar de vocês e ao nosso encontro. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. É com muita alegria, mentora? Sim. Que nós finalizamos esse dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.